Bom dia, irmãos. Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, leremos do versículo 1 até o versículo 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos expondo a palavra de Deus num dos assuntos essenciais da fé cristã, que é a esperança. A esperança, ela teve início, na verdade, antes da fundação do mundo, quando Deus, em Cristo Jesus, nos escolheu para sermos seus filhos. Nos elegeu e, na nossa história, no dia escolhido por Deus, Ele nos chamou com vocação eficaz, um chamado irresistível, nos justificou e nos glorificou. Então, a esperança, ela veio da eternidade para a história e vai nos conduzir de volta à eternidade. A esperança teve o seu primeiro inimigo na queda do ser humano, onde Deus, depois do pecado, demonstrou a sua misericórdia na aliança de redenção que Ele fez com base na esperança da nossa eleição. Portanto, a esperança, ela se baseia na palavra
na promessa, na soberania e no poder de Deus. E no domingo passado, nós falamos sobre o gloriar-nos na esperança da glória de Deus, esperança essa que é tanto um fato consumado, porque Jesus Cristo já veio, realizou a redenção e voltou para o Pai. É um fato em processo, porque a esperança ela acompanha e sustenta a nossa vida cristã no dia a dia. E também é um fato ainda a ser cumprido na escatologia que está diante de nós. Então, entre o projeto, os decretos de Deus na eternidade e o cumprimento final da esperança, está a nossa vida cristã, e por isso nós estamos estudando e meditando a respeito da esperança. Nesta nossa história, nesta esperança em processo, nós já temos as promessas de Deus com relação à nossa perseverança final. Nós já temos as promessas do livramento, do juízo final. Jesus Cristo disse que aqueles que creem nele estão salvos, não entram em juízo, mas já passaram da morte para a vida. Nós já temos a consumação da promessa, então, com relação à redenção. A Bíblia diz que nós somos salvos pela vida de Cristo. Percebem a garantia que existe por trás disso? Deus fez questão de escrever na sua palavra que nós somos salvos pela vida de Cristo. Raciocínio e conclusão. Enquanto Cristo viver, nós estamos salvos. Então, sem perigo, sem medo, sem desespero. Segurança eterna. E, portanto, nós agora nos encontramos aqui, como segundo nós já vimos, em um outro encontro, em Romanos 5, nós já temos a paz com Deus. Nós já recebemos a glória de Deus, da qual nós somos participantes. Nós caminhamos para a realização final dessa glória de Deus, nessa nossa jornada, que é o último estágio do Êxodo. Nós estamos na última etapa do Êxodo para a glória final. E agora, nós vamos falar a respeito do que deve ser a vida cristã e do que é que nós devemos fazer em nome da esperança. O versículo 13, ele diz: "E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo." Esse versículo ele será desenvolvido no culto vespertino. Mas ele é o que dá
base, dá sustento a tudo aquilo que Paulo disse desde o primeiro versículo desse capítulo. Porque é com base nessa esperança que ele nos pede que nós realizemos de maneira prática a esperança. E eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, um outro detalhe que nós precisamos guardar durante o desenvolvimento desse assunto. É que a esperança, ela está sempre acompanhada de algumas virtudes que correm junto com ela e que às vezes se entrelaçam com ela, formando uma tessitura. Essas palavras, essas verdades ou virtudes são a paciência, a consolação, a promessa, que também é com base na aliança, e a fé. Vocês vão notar que essas coisas correm juntas. E às vezes elas se entretecem, como se fossem uma só coisa, e às vezes como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. E elas formam, então, como que um cordão que não pode ser rompido. E é isso que dá sustento à nossa fé, que nos une uns aos outros na mesma fé. E é em nome dessa união na fé, com base na esperança, que o apóstolo Paulo, então, nos pede aqui algumas práticas da vida cristã que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo perseguição. Os crentes em Roma, eles eram os primeiros a sofrer os decretos imperiais que às vezes saíam em desfavor dos cristãos e contra os cristãos. Muitos desses decretos tinham objetivos cruéis de perseguição contra os cristãos, para prender, torturar, matar, espoliar e acabar de vez com o cristianismo. Alguns imperadores foram particularmente cruéis, como Nero, como Vespasiano, como Calígula. E os primeiros a sofrer eram os crentes de Roma, porque começava por ali a aplicação dos decretos. Mas Paulo está escrevendo para esses crentes como se não houvesse perseguição. Ele fala das tribulações, ele fala da paciência que o crente precisa ter no meio das tribulações, mas o que ele está pedindo aqui é algo que deve ser feito apesar de qualquer situação, de qualquer circunstância adversa. Então ele diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. A Bíblia nos ensina que nem todas as pessoas possuem a mesma proporção de fé. O próprio Jesus Cristo disse isso. Então nós não podemos exigir-nos entre nós que todas as pessoas se comportem do mesmo jeito com relação à fé,
com relação às Escrituras, com relação a Deus, porque nem todos possuem o mesmo conhecimento e a mesma proporção de fé. E Paulo, não apenas aqui na carta aos Romanos, mas também na carta aos Coríntios e em outras cartas, ele nos divide entre crentes experimentados, crentes maduros e crentes fracos, crentes débeis. E ele está dizendo que aqueles que possuem maturidade, que se consideram fortes, que já têm uma fé estabelecida, formada, que já têm mais consciência do que é certo e do que é errado, precisa ter paciência com aqueles que estão começando. Ou mesmo que tenham já começado há algum tempo, permanecem com suas debilidades. Então, irmãos, eu às vezes vejo e já vi durante o meu ministério determinados crentes reclamando de atitudes e de conduta de outros crentes que perceptivelmente são fracos na fé, são débeis. Ainda não possuem uma estrutura que lhes permita caminhar altaneiramente, caminhar firmemente na fé. Há crentes até hoje, depois de, às vezes, dezenas de anos de experiência cristã, que têm dúvidas quanto a determinadas coisas. Como, por exemplo, olha só, eu não sei se vocês já enfrentaram isso na sua consciência, mas até hoje tem crente que tem dúvidas se pode ou não comer galinha ao molho pardo. O que é galinha ao molho pardo? É aquela galinha que é feita no próprio sangue. Então, vem aquele sangue da galinha coagulado ali no meio da comida. Sabem por que isso? Por causa daquela proibição que está lá em Atos dos Apóstolos, de não comer sangue. Isso é só um exemplo, porque há muitas outras coisas. Tem crente que nem está aí para isso. Não tem a mínima preocupação com isso. Há crentes que tomam a sua cerveja com toda tranquilidade, sem se sentir culpado por isso, sem sentir que estão pecando, mas há outros que se escandalizam se virem isso e se souberem disso. Há crentes que vão ao cinema e há crentes que acham que isso é condenável. E entre nós também há problemas relacionados com o uso de roupa, com o uso de cosméticos e etc. Irmãos, são fraquezas, são debilidades. Para uns,
e para outros não. E os irmãos conhecem aquelas escrituras do próprio apóstolo Paulo, em que ele discute detalhadamente sobre isso. Ele fala daqueles que comem de tudo e fala daqueles que acham que não podem comer certas coisas. E ele diz: quem come, para Deus come e agradece a Deus. E quem não come, para Deus não come e agradece a Deus. E então ele oferece uma sugestão radical. Ele diz: se eu percebo que comer carne escandaliza o meu irmão, então eu deixo de comer carne. Ele não está dizendo que nós não devemos comer carne. Ele está sugerindo aqui uma posição radical, se for o caso, para não trazer escândalo para os crentes mais fracos. Então, essa colocação de Paulo aqui na carta aos Romanos já é como se fosse uma introdução a tudo aquilo que ele iria falar em outras cartas. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, porque às vezes essas debilidades, elas são tão absurdas que só mesmo suportando, para a gente poder manter o relacionamento, manter a comunhão. E então, para evitar que os fracos se escandalizem, nós devemos suportar essas debilidades, evitando de provocar essas debilidades. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. E aqui nós precisamos entender esse alerta no que é bom para a edificação. Nós não podemos querer agradar os caprichos das pessoas. Há pessoas caprichosas. Há pessoas que gostam de chamar atenção, que gostam de ser o centro das atenções, e elas se vitimizam, elas se colocam como vítima sempre para receber atenção. Elas querem ser agradadas. Elas querem ter todas as suas vontades satisfeitas, e às vezes algumas dessas vontades são meros caprichos. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos agradar uns aos outros naquilo que é bom para edificação. Então aqui está o critério. Edificação. Não é agradar a todos indistintamente e em todas as suas vontades. Então ele dá o exemplo de Cristo, que não se agradou a si mesmo, mas ao Pai em favor de todos nós, em favor da nossa redenção. E ele cita então uma passagem do Antigo Testamento em que as palavras são aplicadas ao sofrimento de Cristo. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, ele suportou tudo por nossa causa. E Paulo diz que tudo aquilo que foi escrito, se referindo ao que ele acabou de falar do Antigo Testamento e a tudo mais, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi
escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, aqui é a primeira ocorrência da palavra esperança neste capítulo, neste texto. Então, nós temos as Escrituras, a palavra de Deus, como consolação e como motivo de paciência, a fim de que, pela consolação das Escrituras e pela paciência, nós tenhamos esperança. Então, percebam que o que nós já falamos aqui e o que vem depois, que nós vamos comentar no culto à noite, tem como base a esperança. É por causa dessa esperança que sustenta a nossa vida cristã, que sustenta o nosso relacionamento uns com os outros, é que nós vamos ter essa paciência que ele pede para a gente tolerar uns aos outros, tolerar as debilidades dos fracos, suportar-nos uns aos outros, atender às necessidades uns dos outros, acolher uns aos outros, porque nós somos participantes da mesma esperança. Quando a esperança for realizada, não haverá mais necessidade disso, pois cada um terá o pleno conhecimento de Deus e saberá exatamente como viver. Lá no céu não vai ter necessidade dessas coisas. Não vai ter debilidades. Não vai ter diferença entre fracos e fortes. Mas aqui, nós precisamos viver dessa maneira. E o que vai nos sustentar nessas práticas é a esperança. Que Deus possa gravar isso nas nossas mentes, nos nossos corações, a fim de que nós possamos viver essas coisas. A igreja depende disso. Nós sempre teremos entre nós pessoas maduras na fé e pessoas débeis. Pessoas que necessitam de orientação, de conselho, de apoio, de compreensão e, acima de tudo, de paciência. E a esperança tem tudo a ver com paciência, porque é pela esperança que nós exercemos paciência, enquanto as Escrituras nos trazem consolação. Amém.